Muitas vezes a gente se pergunta, né? Como é que eu posso viver perto de Deus? Como é que eu construo um relacionamento com Deus? E eu entendo essa pergunta porque quando a gente fala de relacionamento com pessoas, por mais que seja desafiador muitas vezes, a gente sabe mais ou menos o que fazer. A gente sabe mais ou menos como fazer. O que eu preciso para construir um relacionamento, para aprofundar? Eu preciso passar tempo juntos, eu preciso conversar, eu preciso desenvolver isso. Agora, quando é com Deus, muitas vezes as regras são outras. Afinal de contas, eu estou aprendendo a me relacionar com um Deus que eu não consigo enxergar, um Deus que eu não consigo ouvir de forma audível. É diferente. Como é que eu construo um relacionamento com Deus? E foi exatamente para isso que teve essa série de mensagens mais perto de Deus. E o que a gente pode ver, eu gostaria de revisar um pouquinho com vocês também, é que nós nascemos desconectados de Deus. A Bíblia nos ensina que existe um abismo entre nós e Deus, e naturalmente nós estamos afastados, desconectados, separados dele. E essa desconexão é o que a Bíblia chama de pecado. E outra coisa que a gente aprende a partir da Bíblia é que não tem nada, isso é muito importante, que a gente possa fazer por nós mesmos para desfazer esse abismo, para nos reconectarmos com Deus e reconstruirmos esse relacionamento. Não tem nada que eu possa fazer por mim mesmo que resolva a situação. E aí a gente começa a entender, peraí, se não tem nada que a gente possa fazer que reconstrua a relação com Deus, então a relação com Deus só pode se tornar possível porque Ele vem ao nosso encontro. E é isso que a gente aprende, esse é o Evangelho de Jesus. Deus vem e nos resgata, Ele se faz um ser humano. Você para imaginar isso, o Criador do universo, o Deus soberano, se faz um ser humano e vem até nós e nos ensina inúmeras coisas, mas o ponto alto da sua vida e do seu ministério é que Ele morreu numa cruz, e quando Ele fez isso, Ele estava pagando o preço da nossa desconexão, do nosso pecado, e agora como alguém pagou a nossa conta, é possível nós voltarmos a viver com Deus. Então Deus reconstrói esse relacionamento Ele mesmo, tomando sobre si a consequência da nossa rebeldia, mas Ele faz isso de uma forma que nós temos uma escolha, Ele não nos obriga, e nós podemos escolher viver com Deus. Foi isso que nós aprendemos na primeira mensagem dessa série. Uma das grandes lembranças disso, nós inclusive vamos ter hoje, é a Santa Ceia. Na última noite com seus discípulos, Jesus coloca eles numa refeição. E no Oriente Antigo, a refeição é mais do que é para nós hoje, era um símbolo de amizade, de relacionamento. E Jesus lá, ele pega o pão e diz, esse é o meu corpo, ele pega o vinho e diz, este é o meu sangue. E com isso, o que ele está querendo comunicar para os seus discípulos? Um relacionamento comigo, um relacionamento com Deus, só é possível a partir do sacrifício que eu faço por vocês numa cruz. Mas quando a gente começa a viver com Deus, escolhemos viver com Ele, uma das primeiras coisas que acontecem na nossa vida é que a gente começa a reorganizar o nosso interior, porque quando nós não estamos num relacionamento sério com Cristo, a gente adora muitas coisas, falamos isso muito, tanto no culto quanto nos estudos bíblicos. A gente pode idolatrar o nosso trabalho, é muito fácil que a gente idolatre nossos filhos, que a gente idolatre nosso cônjuge, que a gente idolatre ideologias políticas, que a gente idolatre o dinheiro e muitas outras coisas. Agora, quando esse Jesus passa a ser o nosso Senhor, começa a reorganizar esse coração para que o nosso coração adore somente a Deus e que cada outro elemento da vida encontre um lugar saudável, nem de mais nem de menos. Isso a gente falou na mensagem A Busca, que para mim foi uma das mensagens mais importantes dos últimos meses. Eu já comentei com o pessoal dos estudos, não deixem de dar uma olhada nessa mensagem. A Busca, está no YouTube. Bom, mas todo esse processo de reorganização interior, ele dá trabalho. Mas existem alguns hábitos indispensáveis para nos ajudar nele. Um dos hábitos interiores que nós comentamos é o que nós estamos fazendo aqui, é nós tirarmos um momento da nossa semana para nós adorarmos a Deus juntos em comunidade. E quando nós estamos adorando a Deus juntos em comunidade, Deus está reorganizando o nosso coração, nos lembrando o que importa mais, o que importa menos e, acima de tudo, lembrando quem é o Senhor do nosso coração. O hábito da adoração em comunidade, ele é indispensável para a nossa saúde espiritual e para a reorganização do interior. Mas não só isso.
Semana passada a gente falou do hábito da gente construir relacionamentos com outros cristãos. Não é só a gente se reunir uma vez por mês, mas a gente buscar agora construir amizades, aprofundar amizades com as pessoas. E nisso o amor de Deus vai se tornar cada vez mais concreto para nós. Existem outros hábitos que nós não falamos tanto aqui, porque nós já tínhamos falado há 2 séries atrás. O hábito da oração. O hábito de ler a Bíblia, de integrar a Bíblia no nosso dia a dia. Nós defendemos a ideia de que nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Diariamente, isso não é utopia, isso é papel de nós, como discípulos de Jesus. E esses hábitos são importantes para a reorganização do nosso coração e para o aprofundamento da nossa vida com Deus. Não deixe de praticá-los. Aliás, eu já diria, pessoal, como é que estão esses hábitos? Adoração em comunidade, convívio com outros cristãos, oração e leitura da Bíblia no seu dia a dia. Mas hoje, além desse resumo, a conexão, a reorganização interior e esses novos hábitos, eu quero trazer uma nova pergunta para vocês. Que diferença fará estar próximo de Deus? Que diferença eu vou sentir no meu dia a dia se eu estiver perto de Deus? Como eu vou saber se eu estou realmente perto de Deus? O que isso vai mudar no meu coração? O que isso vai mudar na minha rotina? O que isso vai mudar na forma de eu ver a vida? Que diferenças eu vou sentir? Agora eu vivo perto de Deus. O que diferenças eu vou perceber na minha vida? Ou as pessoas ao meu redor vão perceber em mim? E para responder essa pergunta eu queria ler uma passagem do Evangelho de João, onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos antes de ir para a cruz. Acompanha comigo aqui a leitura. João 14, 12, seguintes, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês, vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Gente, Jesus chega para eles, para o grupo de discípulos, e diz: pessoal, é a nossa última noite juntos. Você já imaginou o impacto disso? Vocês imaginam que eu diga hoje para vocês no culto: pessoal, é o nosso último culto juntos. Essa semana, Susan e eu estamos nos mudando. Não é verdade. Mas você já imaginou o impacto que isso traria? Muito maior foi nos discípulos, porque eles investiram 100% do tempo dele, nos últimos 3 anos, num projeto de vida chamado Jesus. E Jesus está dizendo: nossa última noite juntos. E é claro que isso levanta uma série de perguntas, né? Jesus, como é que as coisas vão continuar? Quem vai continuar a sua obra, né? Até agora, Jesus, nós temos visto o Senhor curando pessoas, o Senhor reconectando pessoas a Ti, a Deus. Nós temos visto o Senhor cuidando e restaurando vidas. Jesus, se Tu vais embora, quem vai continuar isso? E sabe o que Jesus responde para eles? Vocês. Foi o que a gente viu no primeiro versículo que a gente leu aqui. Quem crê em mim fará o que eu faço e obras ainda maiores farão. Gente, quem vai continuar são vocês. E tem mais, Jesus piora um pouquinho e diz assim: e vocês só vão conseguir fazer isso, olha só, obedecendo os meus mandamentos. Sabe aqueles princípios de vida que eu passei para vocês, de amar ao próximo, de amar os inimigos? Lembramos. Então, vocês só vão conseguir fazer diferença se vocês forem diferentes. Eu vou, mas é com vocês agora. E vocês precisam obedecer os meus mandamentos. E aí eu imagino o que está no coração dos discípulos, que seria o que estaria no meu, pelo menos. Eu diria assim: eu? Eu? Quem sou eu, Jesus? Para continuar fazendo aquilo que tu fazes?
Provavelmente os discípulos devem ter pensado algo do tipo: Senhor, se já está difícil seguir os teus mandamentos contigo aqui, imagina sem ti. Não vai dar certo. Como é que a gente vai conseguir obedecer? Como é que a gente vai conseguir dar continuidade a isso? E aí Jesus responde algo para eles. Sabe como? Vocês vão experimentar uma proximidade comigo que até então se julgava impossível. O que ele falou agora, nos versículos, é que até agora, esses discípulos tinham experimentado a presença de Deus com eles. Mas a partir daquele momento, o Pai enviaria o Espírito Santo e eles passariam a experimentar a presença de Deus neles. Neles. Sabe, olha só, qualquer judeu da época de Jesus já tinha entendido que havia um Deus sobre nós, que de alguma forma cuida e governa o mundo. Qualquer um deles. Agora, quando eles começam a viver com Jesus, os surpreende muito entenderem que Jesus era o próprio Deus. E agora aquele Deus que parecia distante estava ali na frente deles. Eles começam a viver com Deus. Deus está com eles, literalmente. Mas o que Jesus está dizendo é que agora, a partir da morte e da ressurreição, aqueles que crerem vão dar um passo a mais. A presença de Deus não estará mais com eles, estará neles através do Espírito Santo. Isso é alguma coisa muito grandiosa. Sabe, existem algumas religiões que se chamam panteístas, que acreditam que Deus está em tudo. Deus está na árvore, vamos abraçar a árvore, estaremos abraçando a Deus. Deus está no ser humano, então vamos abraçar o ser humano, porque Deus está no ser humano. A religião judaica cristã não é panteísta. Ela faz uma distinção clara entre criador e criatura. A árvore é uma criatura de Deus, não é criador. Deus não está nela. Deus fez ela. Assim como o marceneiro não está no banco, ele só fez o banco. Seres humanos foram feitos por Deus. Deus não está neles, eles são criaturas de Deus. Mas o que muda é isso. Deus vai passar a habitar em nós. A presença do Deus Criador do universo passará a estar de alguma forma milagrosa em nós. E aí a gente percebe o que acontece. Proximidade com Deus nos leva ao quê? A uma vida mais leve? Sim, a gente falou disso durante essa série. A gente vê os problemas de uma forma diferente. A gente encara as críticas de uma forma diferente. A gente vê as dificuldades de uma forma diferente. Sim. Mas a principal característica destacada por Jesus, de alguém que vive próximo dele, é obediência e engajamento. Como é que é uma pessoa que vive perto de Deus, que vive conectada a Ele? É uma pessoa que tem o grande desejo de obedecer a esse Deus, de entender mais o que Ele tem para a nossa vida e de colocar isso em prática. Olha só, a característica que distingue pessoas próximas de Deus, em primeiro lugar, é a obediência, ou a disposição à obediência. Eu lembro, anos atrás, eu fui participar de um encontro. E o encontro ia acontecer num mosteiro. Alguém já foi num mosteiro onde vivem os monges? Não? Cheguei lá, cheio de monges, todos carequinhas, me senti super enturmado. Pensei, é aqui o meu lugar, é aqui mesmo. E aí eu cheguei lá na recepção. O André também ia gostar, né, André? Tá lá junto. Cheguei lá na recepção. E aí um monge me atendeu. Bom dia, senhor George. Aqui está a chave do seu quarto. Pode ir para os seus aposentos. E sabe quando você fica até nervoso de tão calmo que as pessoas falam? Assim, já aconteceu com vocês verem uma pessoa falando muito calma? Sabe quem já viu aquele filme Isotopia? Tem as preguiças que atendem, assim, tu fica nervoso. Mas eu pensei, tudo bem. São monges, são pessoas altamente espirituais. Elas falam tranquilos. E eu descobri, naquela semana, que praticamente todos os monges falavam bem tranquilos. E eu esqueci uma parte da minha roupa lá no mosteiro. Tive que voltar alguns dias depois para pegar a roupa. E cheguei lá e o monge me atendeu e disse, Jorge,
já vou pegar os seus pertences. E eu pensei assim comigo, eu queria ser uma pessoa tão espiritual assim. E eu até pensei, vou chegar em casa falando calmo. Mas, gente, acho que não durou meia hora. Não durou meia hora. Chega em casa com aquela loucura, e criança, e bagunça pelo chão. Quem é que consegue dizer assim, crianças, guardem os seus brinquedos? Alguém conseguiria? Mas eu voltei para lá pensando, eu deveria ser mais espiritual, né? Deveria ser mais. Mas o que Jesus está falando aqui, olha só, isso é importante. O que distingue uma pessoa espiritual não é falar devagar. Não é uma roupa. Não é um linguajar. Não é uma gíria. O que distingue uma pessoa espiritual não são nem as músicas que ouve, pelo menos não em primeiro lugar. O que distingue uma pessoa espiritual, o que distingue uma pessoa que vive perto de Deus, é que ela tem um coração muito disposto a obedecer, que busca isso pelo menos. Eu quero entender o que esse Deus tem para a minha vida e eu quero colocar isso em prática. É isso que é o resultado de uma pessoa que vive perto de Deus. E o que significa obedecer no nosso dia a dia? Significa que diante das bifurcações da nossa vida, a gente tem que fazer duas perguntas. O que diz a palavra de Deus sobre isso? O que Jesus espera de mim? Sabe, quando a gente entra de repente numa bifurcação dos nossos negócios, da administração das nossas finanças, quando a gente entra numa bifurcação do uso do nosso tempo, nos nossos relacionamentos, na nossa família, que agora a gente tem opções, a gente não sabe direito para onde ir, a gente precisa perguntar o que diz a palavra de Deus sobre isso. E eu vou dizer para vocês, sim, na Bíblia, nas Escrituras, nós encontramos orientações sobre todas as áreas da nossa vida. Nós encontramos mandamentos sobre o uso do tempo, para nós equilibrarmos trabalho e descanso, separando um dia por semana no mínimo para o descanso, mandamento. Nós temos muitos mandamentos e orientações sobre os relacionamentos, sobre o amor, amor ao próximo, amor aos inimigos. Nós temos mandamentos sobre o perdão, perdoar todas as pessoas. Nós temos mandamentos sobre como nós olharmos o nosso trabalho, não só como uma fonte de enriquecimento, ou como uma fonte de nós tornarmos o nosso nome grande. O nosso trabalho é uma forma de servir a Deus. E assim nós temos orientações para todas as áreas. Boa parte do meu trabalho durante a semana são pessoas aqui da comunidade, na sua maioria, que entram em contato comigo, colocando situações do seu dia e tentando entender o que a palavra orienta naquela situação. Então, obedecer é isso. É diante das bifurcações da vida a gente se colocar e se perguntar, o que a palavra diz? O que Jesus espera de mim? Agora vamos lá. Isso é fácil? Não é. Muitas vezes a gente sabe o que é para a gente fazer, né? Mas é difícil fazer. Concordam? Por que é tão difícil? Primeiro, a Bíblia vai dizer porque a nossa natureza humana, ela se distanciou de Deus. E ela está agora corrompida. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, muitas vezes não é aquilo que Deus deseja, justamente porque o nosso pecado, ele distorceu as nossas vontades. Sabe, eu já vi gente dizendo assim, Jorge, eu estou com tal problema, né? E aí eu digo, você sabe o que a palavra orienta? E aí essa pessoa diz, não sei, é tal, você está fazendo? Não. Mas por que não? Porque eu não sinto no meu coração. Mas eu estou orando para Deus para que, se for da vontade dele mesmo, que eu faça aquilo que ele orienta, que ele mude o meu coração. Eu digo, não é assim que funciona. Obedecer significa muitas vezes ir contra o que você deseja, e contra aquilo que você quer, e contra o sentimento do teu coração. Sabe, é você de repente desejar ir para um lado, mas por obediência eu vou para esse que Deus está me mandando. E dá trabalho isso. Isso é complicado. Outra coisa que muitas vezes nos empurra na direção contrária é que a gente vive num sistema disfuncional. E muitas vezes a gente fica pensando, não, mas todo mundo faz, né? Todo mundo sonega o imposto. Todo mundo mente. Todo mundo engana um cliente para ter um dinheirinho a mais. Todo mundo faz. Todo mundo mente às vezes para sua esposa, né? Para evitar uma briga.
E uma outra resistência que a gente tem, a Bíblia vai dizer que existe um grande inimigo das nossas almas, que se chama o diabo, Satanás, enfim, mas existe uma realidade espiritual e alguém que quer nos derrubar e que quer propositalmente nos afastar da vontade de Deus. Propositalmente nos afastar do contato com a palavra. Propositalmente nos fazer negociar os valores que a Bíblia nos ensina. Sabe como é que isso aqui acontece na prática? Muitas vezes essa vontade que a gente tem de ir para outra direção, seja de natureza espiritual, ou pelo sistema, ou pela nossa própria natureza, muitas vezes vai fazer com que a gente negocie princípios. Pessoal, alguém aqui tem dúvida de que a Bíblia diz que mentir é errado? Alguém aqui tem dúvida? Vamos levantar a mão. Quem acha que mentir é errado, por favor? Quem acredita que mentir é errado? Muito bem. Deixa a mão levantada quem acha que mentir é errado em qualquer situação. Beleza, ok. Aí a gente sabe, não, mentir é errado, não posso. Mas daqui a pouco, a gente começa a pensar assim, não, mas se eu mentir, minha esposa vai brigar comigo. Aliás, se eu não mentir, minha esposa vai brigar comigo. E eu acho que Deus não quer que a gente brigue. Então, só dessa vez, eu não vou falar nada daquela conta que eu fiz, mas eu vou deixar quieta, ela nem vai ver a fatura. E a gente começa a negociar. Dá para entender? Não, peraí. É que se eu não mentir para esse cliente, eu posso perder o cliente. E Deus não quer que o meu futuro profissional vá por água abaixo. Então Ele vai entender que nesse momento eu minta. E a gente vai negociando. Mas na verdade, é a nossa natureza, ou o sistema, ou o próprio inimigo, tentando nos afastar da obediência a Deus. Sabe, de repente a gente sabe muito bem que nós precisamos descansar, tirando um dia da nossa semana para adorar a Deus, conviver com as pessoas e nos refazermos, isso é mandamento. Mas aí, de repente, a gente começa a pensar, peraí, é que Deus também não sabe a fase que eu estou, né? Se Ele soubesse a fase que eu estou e como é complicado, aí Ele vai entender, aí Ele entenderia. Então, só dessa vez. Não, eu sei, Jesus mandou eu perdoar em todas as situações, mas Ele não conhece o meu colega de trabalho, porque se conhecesse, com certeza abriria uma exceção. E a gente vai negociando princípios, mas pessoal, a obediência cristã ela é muito simples, são princípios, e existe uma natureza que nos empurra para a situação contrária, mas obedecer significa a disposição de dizer, por mais que seja difícil, por mais que me cause problemas, eu não vou abrir mão dos princípios de Deus na minha vida. Eu não vou abrir mão. Bom, mesma coisa vale para o engajamento em missão. Jesus não falou só para a gente cumprir os mandamentos, Ele falou também para nós continuarmos realizando o que Ele estava fazendo. Então sim, é nossa tarefa como discípulos de Jesus, que a gente busque restaurar vidas, que a gente busque ser sal da terra, que a gente busque fazer diferença onde a gente está, que a gente busque usar os nossos dons a serviço de Deus, para que o reino dele cresça mais. É nosso papel trabalharmos de forma intencional para que mais pessoas se encontrem com esse Deus e tenham a sua vida transformada e salva. É nosso papel. Mas muitas vezes a gente vai negociando com Deus. Não, é só por agora, eu não vou me envolver porque eu estou numa fase que está muito complicada, mas na próxima eu vou. É só mais 6 meses. E a gente vai negociando. Mas a Bíblia nos chama a fazermos da missão de Jesus a nossa principal missão de vida. E é verdade. Bom, muitas vezes a gente está que nem aquele casal, sabe? Conta a história que chegou um casal para casar e o pastor perguntou para o noivo. Deixa eu queimar um pouco o filme do noivo aí, senão as meninas ficam bravas comigo. Perguntou para o noivo: você aceita a fulana de tal como sua esposa para amar e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aqui o noivo olha para o pastor e diz:
sim, não, sim, não, sim, não. Vale? Vale? Isso é compromisso? Não. É pacote inteiro ou nada feito. E às vezes quando a gente olha assim, proximidade com Deus vai nos trazer leveza, vai nos comprometer em obediência e engajamento. Aceita? Sim, não, não. Não dá. É o pacote inteiro. É o pacote inteiro. Senão o que acontece? A gente vira consumidor da fé. A gente vem aqui porque a gente quer se sentir bem, porque a gente quer uma dosezinha de ânimo para enfrentar a semana, e não é essa a ideia. A fé cristã nos compromete. E a gente não pode vir aqui com um espírito consumista, só pensando no que eu posso ganhar e receber, e não naquilo que Deus espera de mim. A fé cristã nos compromete em obediência e engajamento. Jorge, mas é muito difícil, eu sei. Por isso que Jesus está dizendo aqui que o Espírito de Deus estará sobre nós, trazendo a força de Deus em nós. Não vamos na nossa própria força, e se formos, dará tudo errado. Mas a gente precisa justamente através dessa proximidade buscar as forças que nós precisamos. E a Bíblia também nos lembra, Jesus aqui nos lembra, de que a motivação para a obediência não é o medo. Esse Jesus vai me castigar se eu não obedecer, se eu não for no culto, sei lá, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa de errado. Se eu não der oferta, daqui a pouco eu vou ficar doente. Eu já vi gente dizendo assim, o que você não gasta na igreja, você gasta na farmácia. Terrível isso, não é essa a ideia. Mas a gente obedece por amor. Por tudo aquilo que a gente já recebeu desse Deus. Não por aquilo que a gente ainda vai receber, mas pelo amor que nos comprou. A gente obedece e serve porque esse Deus nos ama demais. E alguém que nos ama tanto assim precisa ser ouvido. Ele nos deu a vida. Ele comprou a nossa salvação. Nós somos dele. Bom, gente, diante disso, temos agora 4 questões para a nossa série. A conexão que Deus faz conosco através de Jesus, a reorganização interior, os novos hábitos que agora nós somos chamados a cultivar de forma intencional e regular na nossa vida. E agora o compromisso de obediência e de engajamento. Vocês já perceberam a quantidade de igrejas que nós temos na nossa cidade? Tem muita igreja. No entanto, muitas vezes o que a gente vê não é uma mudança na nossa cidade. Por quê? Por que a gente tem tantos cristãos e tão poucas mudanças? Em grande medida porque a maioria dos cristãos vive uma fé consumista, justamente porque falha nesse último ponto. E eu queria primeiro que vocês pensassem agora nesse momento, onde é que está o meu gargalo? Será que eu entendi a conexão que existe com Deus através de Jesus e já fiz a minha escolha de viver com Ele? Então, de repente, eu posso fazer agora. Será que eu tenho tentado organizar o meu coração, não deixando que meu coração idolatre mais nada? Ou será que, de repente, eu tenho assimilado esses novos hábitos da adoração, da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão, do convívio com outros cristãos? Ou será que de repente o meu problema está no compromisso? Talvez bem da verdade, olhando para a minha vida, eu quero viver uma fé consumista, eu quero as coisas que são boas, mas eu não quero aquilo que me compromete. Se for esse o caso, hoje pode ser o dia de fazer um novo compromisso com Deus. Sabe, talvez a pergunta que vem nesse momento é: Jorge, eu quero obedecer a Jesus, mas e se eu não obedecer? O que acontece se de repente eu quero fazer a vontade desse Deus, mas eu não consigo? Eu caio, eu vou para outra direção. O que eu faço nesse momento? A primeira passagem que a gente viu aqui foi Lucas 15, o filho pródigo. Quando aquele filho desobedece, o pai não vai atrás dele, pega ele pelo colarinho e diz: agora tu faz. Não é assim que Deus age. O pai da parábola, ele deixa o filho sair e espera pacientemente. Mas o filho tem que saber uma coisa: os caminhos
que ele escolher, que não vão de acordo com a vontade do Pai, o Pai não está junto. E a bênção de Deus não vai junto. Se eu escolho caminhos de vida que vão em desacordo com os princípios que a Bíblia me ensina, Deus não vai no meu colarinho e diz, agora tu obedece. Mas eu tenho que saber que Deus não está junto. E que em algum momento eu vou perceber isso. Então, se tem alguma área da tua vida que não está de acordo com a vontade de Deus, pode ser na área familiar, na área da sexualidade, na área dos relacionamentos, na área das finanças, qualquer uma delas, hoje é o dia de colocar isso em dia. Esse Deus morreu pelos teus pecados, para que você pudesse ter perdão e recomeçar. E o que é lindo é o que Jesus fala nesse último versículo. Ele diz, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. O que Jesus está dizendo aqui, é que aqueles que me obedecem, olha só, vão perceber o meu amor cada vez mais, e vão perceber a minha presença cada vez mais. Ou seja, olha só que interessante, a proximidade com Deus me leva a uma leveza, me leva a um compromisso de obediência e engajamento. E se eu quero viver isso, se eu busco viver esse compromisso de obediência e engajamento, eu acabo descobrindo ainda mais proximidade com Deus. Eu consigo perceber Ele ainda mais perto de mim. E agora Ele mais perto de mim, eu tenho ainda mais forças para obedecê-lo. Isso aqui cada vez gira mais. Faça esse compromisso de obediência, de engajamento. Avalie como está teu compromisso com Cristo. Seja bem sincero. Você se percebe realmente comprometido com Ele? O que você precisa mudar? Pensa nisso. Não deixe amanhã ser um dia como todos os outros. Decida buscar realmente obedecer. Decida buscar realmente se engajar, sem negociar, sem inventar desculpas, mas de realmente ter esse compromisso com Jesus. E decida, e isso é muito importante, recomeçar sempre que preciso.